Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Eu estava vendo aí a mulherada ensandecida nas redes sociais com esse tal de Helenão. É Helenão pra cá, é Helenão pra lá. E eu me perguntava, o que essas meninas estão querendo dizer com isso? Aí me falaram que era um protesto contra o Bolsonaro. Mas aí pensei, se elas não querem o Bolsonaro, quem diabos elas querem então? Será que elas querem o Haddad? Será que elas querem que o Brasil seja governado pelo Lula? Por um presidiário que comandou o maior esquema de corrupção da história do país? Ou será que elas querem ser governadas pelo Ciro, um destemperado apoiado aí pelo Partido Comunista Chinês, que disse que a única função aí de sua mulher é a de dormir com ele, que disse que soltaria o Lula, que colocaria o Ministério Público na sua caixinha, que defende o controle social no país, que diz que a Venezuela é democrática e que declarou que receberia o juiz Sérgio Moro a bala. Não pode ser, afinal essa mulherada da mídia, essas celebridades que aderiram ao Helenão, são da paz e do amor. Elas não diriam sim para o cangaciro, assim como elas são inteligentes o suficiente para entender que nessa altura do campeonato apoiar qualquer um que não seja o Bolsonaro é o mesmo que fortalecer o Haddad e o Ciro. Então eu fiquei matutando e entendi o que realmente elas querem com esse tal de Helenão. Na verdade, elas não aguentam mais a criminalidade e a violência no Brasil. Elas querem penas mais duras para os bandidos. Querem um meliante na cadeia sem as famosas saidinhas. Querem redução da maioridade penal. Querem que o auxílio reclusão vá para a família da vítima e não do criminoso. Querem a polícia bem preparada, com autoridade para atirar no bandido armado, caso seja necessário. E querem a castração química para o estuprador. E querem, se assim desejar, adquirir uma arma de fogo para se defender. Então elas estão aí, na verdade, com essa história de Helenão, conclamando o general Heleno, vulgo Helenão, que será o ministro da Defesa e da Segurança Pública no governo Bolsonaro. É por isso essa campanha aí do Helenão. Mas e você? Já conhece o general Augusto Heleno, o Helenão? Se não conhece, está na hora de conhecer. Mas antes, curte e compartilhe o vídeo, deixe algum comentário aqui, pois só assim esse vídeo pode ganhar relevância e alcançar mais e mais pessoas. Então vamos lá. De junho de 2004 a setembro de 2005, quando ainda estava na ativa, o general Heleno foi o primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Nessa época foi condecorado pelas Forças Armadas e elogiado internacionalmente aí pelo seu trabalho naquele país. E a Globo, assim como todos os órgãos de imprensa, o aclamaram como uma espécie de herói nacional. Depois, como comandante militar da Amazônia, o general Heleno contestou a política indigenista do governo Lula, que qualificou como lamentável. Durante uma palestra no Clube Militar no Rio de Janeiro, ele afirmou o seguinte: os índios gravitam no entorno dos nossos pelotões porque estão completamente abandonados. Em maio de 2011, Heleno passou para a reserva, se tornou consultor de segurança pública, assim como um ferrenho crítico do governo petista. E óbvio que daí em diante a grande mídia já não mais o reconhecia como o herói do Haiti. Bom, depois, como todos sabem, Heleno foi cogitado a ser vice na chapa do Bolsonaro, o que não deu certo aí por questões partidárias. Mas hoje, além de fazer parte da sua equipe de notáveis conselheiros, Bolsonaro já declarou que o general será o seu ministro da Defesa e Segurança Pública. Perfeito! Um general do Exército, experiente e linha dura, que conhece o Brasil de norte a sul, assim como todos os problemas das nossas fronteiras,
que é a principal causa do tráfico no país. Outra coisa que foi colocada aqui, problema de fronteira. Eu acho que pouca gente conhece a fronteira brasileira. Eu fui comandante militar da Amazônia, tinha 11.500 quilômetros de fronteira de selva. Tá? 11 mil, e tinha 16 agentes da Polícia Federal. Ou seja, era quase um nada. Né? Além disso, nós temos mais 6 mil, são 17 mil quilômetros de fronteira. São 17 vezes a distância Rio-Brasília. Falar em monitorar perfeitamente esse sistema de fronteira é um absurdo, isso não existe. Nem os Estados Unidos conseguem monitorar os 3.500 quilômetros, 5 vezes menos que a fronteira brasileira. Não há dinheiro no Brasil que consiga monitorar. Eu tenho que melhorar esse monitoramento. E essa melhora vai acontecer com tecnologia, com muita inteligência e muito empenho dessa Polícia Federal que tem que... Eu não sou a favor de criar uma outra força policial. Não vejo necessidade. A Polícia Federal é encarregada de fazer isso. A Polícia Federal não é só para fazer prisão em condomínio da Barra da Tijuca. Agora ela precisa se voltar para a fronteira. Também não é culpa dos policiais federais. Eles, quando vão para lá, eles vão dispostos a trabalhar. Não têm condições, são mal assistidos. Então, esses problemas é que o trato do homem da polícia, ele é sempre colocado em segundo plano, porque a política de direitos humanos é justificar a bandidagem. Quando Michel Temer estabeleceu a intervenção federal no Rio de Janeiro, Heleno, apesar de favorável, em entrevista ao Globo News apontou por que a intervenção não funcionaria e ainda deu uma aula para os repórteres da emissora sobre a questão da criminalidade no país. Precisamos ter um respaldo jurídico. E eu tenho muito medo de que isso não aconteça. Não gostei de algumas colocações que foram feitas ontem quando anunciaram a intervenção, que o Exército não terá poder de polícia. Isso merece, inclusive, que o Poder Judiciário, até o próprio Supremo Tribunal Federal, e vote para que o Exército tenha poder de polícia durante essa intervenção. Senão, nós vamos continuar no mesmo. Primeiro, regras de engajamento. O que são regras de engajamento? É a maneira de operar. A nossa regra de engajamento no Haiti era uma regra de engajamento altamente flexível, que dava ao comandante da cena, não era o comandante geral, o comandante da cena onde estava acontecendo aquilo, o poder de ferir e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. É duro sim, mas é assim que tem que acontecer. Nós não podemos mais aceitar indivíduos andando com armas de guerra no meio da rua, ostentando essas armas e debochando do poder público. Olha, a partir de agora, o sujeito que estiver armado na rua e tiver em condições de ser alvejado sem que haja efeitos colaterais, ele pode saber que ele está sujeito a isso. Tá? E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Essa é a segurança jurídica que nós temos brigado muito. É outra área que a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para o Poder Judiciário entender a situação que o Brasil está vivendo e modificar algumas posturas, a progressão da pena, né? A liberdade condicional, tudo isso hoje é altamente questionado. A sociedade está pedindo que isso seja revisto, porque estão evidentes os prejuízos causados à nação. Se o país não se convencer disso, nós vamos caminhar na direção de ser um narcopaís. Somos hoje o maior consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína e o maior local de passagem de droga do mundo. Chega de títulos ou querem mais títulos? Por isso, se você é Bolsonaro nessas eleições, você também é Helenão. Dia 7 de outubro, devidamente vestidos de verde e amarelo, vamos apertar 17 e confirmar para Bolsonaro e Helenão. Então é isso aí, segue o Luiz Camargo Vlog no Instagram e no Facebook, e se puder contribuir financeiramente com o canal, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Então até o próximo vídeo, valeu!